Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. O tour guiado ao Big Bang. Apresentando o universo. Permita-me apresentar o universo, do latim universus, que significa todo, inteiro. Também conhecido como cosmos, espaço, espaço sideral. Nascido há 13,8 bilhões de anos. Hoje, com cerca de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas provavelmente infinito e topologicamente plano, e pesando 1053 quilos, com 53 zeros, mas ainda não totalmente desenvolvido. Em fuga, como o universo está em contínuo crescimento, todos os seus componentes parecem estar se afastando de nós. Isso significa que quanto mais longe um objeto estiver da Terra, mais rápido ele estará fugindo. A uma distância de 1 megaparsec, mais de 3 milhões de anos-luz, essa velocidade de Hubble equivale a 72 km por segundo. Frio. A radiação cósmica de fundo contribui para sua temperatura de quase menos 270 graus Celsius, o que não é exatamente zero absoluto, menos 273,15. Vazio. De fato, o nosso céu noturno é ricamente povoado. Mas isso é enganoso, porque, fundamentalmente falando, o universo consiste em espaço vazio. Se você construísse uma casa enorme, digamos 30 km cúbicos, só precisaria colocar um único grão de areia dentro dela para representar uma densidade média semelhante. Cada metro cúbico do cosmos contém uma média de 0,3 prótons. Eletricamente neutro, parece que há tantos condutores de cargas positivas quanto de negativas. Baixos níveis de antimatéria, prova de que as leis da natureza para partículas e antipartículas não são simétricas. Sem um centro, a nossa Via Láctea tem um núcleo, mas o universo como um todo não tem centro. Povoado por 100 bilhões de galáxias, nas quais se juntaram 130 sextilhões de estrelas e aproximadamente o mesmo número de planetas. Existem mais estrelas no universo que grãos de areia em todas as praias da Terra. Tipos conhecidos de matéria compõem 4% do universo, incluindo aproximadamente 1,57x1079 prótons e elétrons e 1 bilhão de vezes mais fótons. Adicione a isso 23% de matéria escura e 73% de energia escura. Entre 90 e 99% dos átomos neutros do universo são átomos de hidrogênio. Lar de buracos negros, estrelas gigantes, pulsares, quasares, aglomerados de galáxias, nebulosas, mas também planetas com suas luas e formas de vida, como os humanos. De onde veio o universo? Quais foram as circunstâncias de seu nascimento? Quais processos fascinantes ocorreram nele desde então? Quando e como ele morrerá? O que os cientistas sabem sobre tudo isso mudou drasticamente nos últimos anos. Permita-se ser levado, para um mundo além de toda imaginação, o cosmos no qual você vive. O tempo antes do tempo. A existência de tudo pode não ter começado na hora zero. Uma biografia normalmente começa com o nascimento para o universo. A teoria amplamente aceita é a do Big Bang. Mas às vezes vale a pena olhar para os pais, ou pelo menos para a genealogia do objeto da biografia, de forma geral. E isso não implica um criador do universo. Em The Grand Design, o grande projeto, Stephen Hawking demonstrou muito vividamente por que o universo não exigia um criador. Isso não impede ninguém de acreditar em um Deus. Mas, de um ponto de vista científico, a presença de qualquer estrutura que não seja necessária para as leis da física, ou mesmo para o mundo funcionar, é irrelevante. Em qualquer caso, o conceito de um criador não é um objeto de pesquisa científica, mas de crença humana. Ainda assim, vale a pena procurar predecessores, ancestrais, pais do universo como conhecemos, porque o Big Bang tem um pequeno problema. Literalmente, ele deve ter ocorrido no menor dos espaços. Quanto mais você se aproximar dele, mais densamente a energia total do cosmos se mostra ter sido comprimida em uma unidade de espaço, até que tudo esteja concentrado em um ponto de densidade infinita. Este estado é incompatível com a teoria da relatividade geral. É aqui que o trabalho de Einstein deixa a desejar. Os físicos, portanto, veem o Big Bang em combinação com uma teoria do macro e do micro, o universo e o mundo quântico. Um mundo feito de cordas. Para isso, temos dois candidatos. Um é a teoria das cordas, segundo a qual o espaço é composto de pequenos objetos, algo como cordas de piano. Essas cordas são unidimensionais e vibram com uma frequência específica, a qual pode ser atribuída a uma energia. Os físicos agora desenvolveram essa ideia na teoria M, juntamente com outras estruturas, partículas pontuais e, especialmente, branas, que podem ter até 9 dimensões. Para chegar daí às partículas elementares e às leis da natureza como as conhecemos, você tem que enrolar, como os cientistas chamam esse processo, as dimensões extras de uma forma precisa.
Existem várias possibilidades para enrolar as branas e cordas, e dependendo da que você escolher, um tipo diferente de universo será obtido. Existem 10 elevado 100 universos possíveis diferentes, um número inimaginável. E, todavia, uma grande proporção desses universos consiste ou consistiu nas estruturas básicas, as branas, sem nunca chegar à formação de partículas elementares. Claro, muitos desses universos também poderiam existir simultaneamente, com os habitantes de um não tendo a mínima ideia dos seres vivos que poderiam existir em outro. Contudo, de acordo com cientistas que apoiam essa teoria, se mundos tridimensionais se aproximassem demais uns dos outros, devido ao movimento através de uma 11ª dimensão adicional, eles poderiam colidir resultando no nascimento do nosso universo no Big Bang. O que aconteceria depois disso dependeria do comportamento subsequente das branas em colisão. Se elas se aproximassem novamente, um ciclo repetitivo poderia ser o resultado. Loops e mais loops ao considerarmos o mundo antes do mundo, uma teoria concorrente, a gravidade quântica em loop, resulta ser ainda mais frutífera. De acordo com essa teoria, o universo só parece ser contínuo. Na verdade, tudo, absolutamente tudo, é quantizado, o que significa que tudo é dividido em pequenos grânulos, até mesmo a gravitação. O espaço não é mais o container do universo, e sim uma parte dele, sendo dividido em grânulos e assumindo a forma de uma rede feita de linhas e nós. As partículas elementares então correspondem a vários tipos de nós. Entre as linhas e os nós não há nada. Não me refiro ao espaço vazio, mas sim ao nada absoluto. A teoria da gravidade quântica em loop tira algumas conclusões aparentemente estranhas, mas descreve certos fenômenos interessantes melhor do que outras teorias. A relevância dessa teoria para o Big Bang foi simulada pela primeira vez em 2004, pelo físico alemão Martin Bojowald. A primeira coisa é abandonar o conceito de singularidade, visto que o universo quântico em loop tem um certo tamanho mínimo de estrutura, por baixo do qual não pode ficar. Quanto mais perto você chega do Big Bang, menos ele parece ser uma barreira intransponível. Em vez disso, você alcança o tempo negativo com um universo novo, diferente ou precursor, no qual todas as direções, incluindo a do tempo, são invertidas. Este não é um grande problema para os físicos, porque as leis da natureza são convenientemente simétricas. Este universo antes do universo se contraiu em direção ao Big Bang. Esta teoria reviveu o outrora popular Big Bounce ou grande rebote, a ideia de que o universo se contrai e se expande periodicamente. Se o universo se contrai muito sob a influência da gravidade, então o tecido do loop quântico eventualmente romperá o espaço-tempo e sob a influência deste recuo quântico, a gravidade se transformará em uma força poderosamente repulsiva que empurrará o universo para fora novamente. Renascimento do nada, um terceiro mecanismo para um universo em mudança cíclica foi sugerido em 2011, pelo matemático inglês Roger Penrose. Ele se dedica ao fenômeno do tempo em seu livro Cycles of Time, ou Ciclos do Tempo. Um conceito popular do fim do universo é que, em algum momento, toda matéria se transforma em energia, em fótons que se movem eternamente na velocidade da luz, para os quais o tempo, portanto, permanece parado. Um astronauta voando na velocidade da luz também não envelheceria. O espaço perderia então seu significado, porque sua expansão não é mensurável quando não há tempo. Quem poderia refutar que 1 bilhão de anos-luz não são apenas alguns centímetros? Pode parecer estranho, mas era exatamente assim que o universo parecia logo após o Big Bang. O universo consistia em energia pura para a qual não havia conceito de tempo. No entanto, apenas um matemático ousaria combinar tais estados aparentemente distantes em um. Se sua expansão no espaço não for definida, então o universo que acabou de perecer em energia eterna também poderia fornecer a semente de um novo Big Bang. Nada além de teorias. Será que alguma dessas teorias pode ser provada? Até agora, tudo isso tem sido basicamente ficção plausível. Mas os cientistas têm ideias sobre como podem rastrear o legado do universo precursor. Porque nem tudo tem que perecer no Big Crunch ou Grande Colapso. Em 2017, Bernard Carr e Alan Coley demonstraram que um tipo específico de buraco negro poderia sobreviver às condições desfavoráveis do Big Bang. Infelizmente, a busca por esses objetos antigos é dificultada pelo fato de que buracos negros de baixa massa também podem ter surgido durante o Big Bang. A existência deles foi deduzida por Stephen Hawking, na década de 1970. Esses buracos negros primordiais têm sido tão difíceis de localizar quanto seus primos ainda mais velhos do universo precursor. Quanto menos massa tal objeto tiver, mais difícil será encontrá-lo. Mesmo no universo de Penrose, poderia haver remanescentes do universo precursor. Sua massa não teria sido necessariamente completamente aniquilada. Teria sido suficiente que a quantidade de energia simplesmente a tivesse superado amplamente. O Big Bang. Os momentos definidores do universo começaram na escuridão. Até agora,
Os cientistas não tiveram os meios teóricos para investigarem o início do universo e ainda assim eles têm algumas ideias muito concretas a respeito. Ora, os cientistas ainda não sabem com certeza o que aconteceu no começo, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. A matéria total do universo, hoje 1053 quilos, estava naquele momento localizada em um único ponto, uma singularidade, na qual as leis da natureza ainda não tinham influência. Então você tem que imaginar uma espécie de sopa primordial infinitamente densa, consistindo de partículas que não são mais conhecidas hoje. Uma força, a força primordial, determinou o movimento dessas partículas. A temperatura da sopa primordial, se você puder usar o termo temperatura, deve ter sido cerca de 1032 graus. Não havia elétrons nem fótons, nem havia luz. Se houvesse um lado de fora, um observador nem seria capaz de ver o que estava acontecendo no momento. Esse algo ultraquente estava sob imensa pressão, e o cosmos se expandiu. O tempo que isso levou é calculado com base nas leis conhecidas da natureza. É equivalente ao tempo de Planck, que é o tempo que a luz leva para cobrir um comprimento de Planck. Isso é 1043 ou 0.00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 0ः A língua portuguesa é insuficiente para transmitir com precisão esse paradoxo. A física começa somente depois 1043 segundos após o Big Bang é que podemos começar a usar a física para tentar entender o universo. A minúscula gota de matéria ainda estava sob uma pressão inacreditável. Mas ela havia esfriado um pouco porque havia se expandido. Então a gravidade foi separada da força primordial, neutralizando a expansão do universo ao exercer uma força atrativa. Mas a gravidade era muito mais fraca que a pressão do Big Bang, então o universo continuou a se expandir em um ritmo rápido. Como essa expansão reduziu a energia média da sopa primordial, ela continha cada vez menos daquelas partículas exóticas que existiam no início. Depois que 10,38 segundos se passaram, a poderosa força nuclear e a força eletrofraca também foram separadas da força primordial. O universo, uma bola de futebol em seguida, veio a chamada fase de inflação, na qual o universo se expandiu por um fator entre 1030 e 1050. Isso significa que se tivesse o tamanho de um próton, ele se expandiu para o tamanho de uma bola de futebol. Essa inflação, que os cientistas colocam entre 10,38 e 10,35 segundos após o Big Bang, precisava dos chamados inflátons para fornecer uma explicação razoável, isto é, uma que se encaixasse na visão cosmológica do mundo. Essas partículas, que nunca mais reapareceram, não foram atraídas entre si pela gravidade, mas, em vez disso, elas se repeliram. Essa é vista como a única maneira pela qual o universo poderia ter crescido tanto em tão pouco tempo. A razão pela qual essa explicação não é considerada absurda é o fato de que ela fornece uma elucidação para outros fenômenos no cosmos atual, como a homogeneidade do universo e sua baixa curvatura. As primeiras partículas 10,35 segundos após o Big Bang, a densidade do universo estava alta o suficiente para que surgissem as primeiras partículas conhecidas por nós hoje. Por exemplo, elétrons e pósitrons, quarks que mais tarde se combinaram para se tornarem prótons e nêutrons e antiquarks, neutrinos, precursores de fótons e gluons, que eram responsáveis pela força nuclear forte. Partículas e antipartículas existiam em números iguais. Quando se encontravam, elas se aniquilavam mutuamente. Havia um constante ir e vir. As novas partículas se comportavam normalmente sob a influência da gravidade. Elas se atraíam, o que fazia com que a expansão do universo desacelerasse um pouco. Um plasma de quarks e gluons prevalecia nessa época, e isso pode ser simulado hoje por computadores. Todas as forças já existem, os cientistas ainda não estão de acordo, mas se as leis da natureza estivessem sujeitas à supersimetria, então elas seriam quebradas. A teoria da supersimetria assume que para cada partícula conhecida, havia uma superparceira que diferia em meio spin. A supersimetria combina elegantemente partículas e partículas portadoras de força, as quais mediam as interações conhecidas. Essas superparceiras teriam que ser tão pesadas que só poderiam ter existido no estágio inicial do universo. Hoje, só podemos observar partículas comuns, então essa supersimetria não existe mais. Supõe-se que, no momento em que a supersimetria foi desmantelada, as partículas receberam sua massa do ainda hipotético bóson de Higgs. Cerca de 10 a 10 segundos após o Big Bang, surgiram as duas últimas forças conhecidas hoje, a força nuclear fraca que desempenha um papel significativo na fusão nuclear e a força eletromagnética. Um pouco mais tarde, o universo esfriou para apenas 2 trilhões de graus, de modo que os quarks não podiam mais existir sozinhos, e prótons e nêutrons, ou antiprótons e antinêutrons, juntaram-se. Os gluons atuaram como cola. Matéria e antimatéria ainda existiam em quantidades iguais.
Mas esse estado não persistiu por muito tempo. Partículas e antipartículas foram incineradas em fótons, e o universo, que agora tinha 10 trilhões de quilômetros, cerca de um ânulus de diâmetro e 1 trilhão de graus, esvaziou-se rapidamente. Devemos o fato de existirmos a uma pequena quantidade de excesso de matéria. Nesse ponto, de 1 bilhão de pares de partícula-antipartícula surgiu uma partícula em excesso que não foi destruída. Há apenas suposições sobre de onde veio essa assimetria. Obviamente, as leis da natureza não são simétricas em todos os aspectos. A próxima onda de aniquilação 1/5 de segundo após o Big Bang, o universo tinha 500 trilhões de quilômetros de extensão, aproximadamente 50 anos-luz. Seu interior havia esfriado para 20 bilhões de graus. Agora, nêutrons e elétrons ocupavam o centro do palco. Os nêutrons naturalmente instáveis foram despedaçados pela força nuclear fraca em um elétron, um próton e um neutrino. Elétrons e pósitrons se aniquilaram, e houve novamente um excesso de matéria. Cerca de um segundo após o Big Bang, considerando as agora vastas distâncias cósmicas, a força nuclear fraca não era mais potente o suficiente para fornecer uma força nuclear entre neutrinos e matéria comum. Os neutrinos liberados nessa época têm corrido pelo universo desde então, com quase nenhuma interação, como um fundo de neutrinos mensurável e constante. A partir de então, o desenvolvimento do universo prosseguiu muito mais lentamente. Os nêutrons restantes foram preservados quando, cerca de 2 a 3 minutos após T0, átomos de deutério e depois de hélio se formaram. A força nuclear forte agora protegia os nêutrons de serem destruídos. Enquanto isso, o universo crescia e crescia, resfriando continuamente enquanto fazia. Após cerca de 17 minutos, estava frio demais para que mais fusões nucleares ocorressem. Nesse ponto, todos os nêutrons restantes estavam ligados a núcleos atômicos. Aproximadamente 3/4 dos núcleos eram núcleos de hidrogênio, o restante era hélio, núcleos pesados existiam apenas em quantidades vestigiais. À medida que ficava mais frio, os elétrons se ligavam eletromagneticamente a núcleos atômicos carregados positivamente. Mas eles eram constantemente desviados do curso pelos fótons da sopa primordial ainda quente. Nesse ponto, o universo, composto predominantemente de partículas de luz, teria parecido uma nebulosa brilhante aos olhos de um observador. Isso não mudou durante um tempo relativamente longo. Cerca de 70 mil anos após o Big Bang, a relação entre a massa atômica e a radiação era de 1:1. De acordo com o modelo cosmológico Lambda Code Dark Matter, o universo agora era dominado pela matéria escura, cuja natureza só pode ser teorizada hoje. Como resultado, as regiões não homogêneas que sobraram após a fase de inflação se contraíram ainda mais, um pré-requisito para a posterior formação de estrelas. O universo claro. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, surgiu a base para uma das primeiras evidências que os humanos têm para nossa teoria da origem do universo, a radiação cósmica de fundo. A uma temperatura de pouco mais de 2.700 graus, os prótons não mais tinham energia suficiente para expulsarem elétrons de suas órbitas ao redor dos núcleos atômicos. Então a luz não era mais difusa, o universo de repente se tornou aparente, e a era do átomo neutro começou. Hoje, cada centímetro cúbico do vácuo cósmico contém cerca de 400 partículas de luz da radiação cósmica de fundo. No contexto da história do cosmos, os cientistas chamam esse evento de recombinação. Mas o universo ainda não estava completamente claro, apenas a luz óptica podia se dispersar sem obstáculos, mas não a luz ultravioleta, que era absorvida pelos núcleos de hidrogênio que preenchiam o universo em grande medida nessa época. A expansão do universo mudou o comprimento de onda da luz óptica. Inicialmente era uma chama brilhante, mas o cosmos gradualmente se tornou uma cor avermelhada. O vermelho se tornou cada vez mais escuro, depois roxo e, finalmente, infravermelho, em outras palavras, preto a olho nu. 13,8 bilhões de anos depois, a radiação cósmica de fundo estava na faixa de micro-ondas. É por isso que os cientistas a chamam de idade das trevas cósmica. O primeiro farol se acende foi durante essa era que surgiram as primeiras estrelas. Em um estágio muito inicial, a matéria escura aumentou as não homogeneidades na estrutura do universo a tal ponto que havia áreas com hidrogênio em maior concentração. Enormes bolhas se formaram, recebendo o nome de halos, impondo uma estrutura no universo moldada pela inflação e pela matéria escura, muito antes da formação das galáxias. Embora a matéria escura seja invisível, ela ainda tem um efeito sobre a matéria conhecida por nós, por meio de sua força gravitacional. Isso significa que o hidrogênio interestelar também se conglomerou nos halos da matéria escura. Quanto mais próximas as partículas se aproximavam umas das outras, mais a pressão aumentava no gás, até que a pressão e a gravitação estivessem em equilíbrio. A nuvem esfriou devido à radiação emitida pela colisão de partículas. Então a pressão foi reduzida e a nuvem pôde se contrair ainda mais.
Quanto mais massa se acumular em um pequeno espaço, mais forte será seu efeito atrativo sobre os átomos em sua vizinhança. A temperatura e a pressão aumentaram novamente no interior da nuvem, que começou a irradiar infravermelho. Assim, o estágio da protoestrela foi alcançado, mas ainda não havia reações nucleares. A futura estrela consistia em átomos ionizados, de plasma. Quanto mais pesada a nuvem se tornava, mais rápido ela se contraía e em algum momento a temperatura de cerca de 3 milhões de Kelvin e a pressão eram tão altas que um processo de fusão atômica foi desencadeado, dois prótons se colidiram, transformando-se com a liberação de energia em um núcleo de deutério com um próton e um nêutron. O deutério então reagiu com outro próton para se tornar um núcleo de hélio, que por sua vez liberou mais energia. Uma vez que o interior da estrela estava quente o suficiente, mais de 10 milhões de Kelvin, os núcleos R3 poderiam então se fundir em R4, liberando dois prótons. O efeito de tudo isso foi que cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, começaram a brilhar as primeiras estrelas. Morreram jovens. Nosso Sol é quase comparável a esses primeiros faróis cósmicos, que hoje são chamados de estrelas de população terceira. Primeiro, devem ter consistido de hidrogênio e hélio, porque não havia outros elementos no universo primitivo. É assim também que essas estrelas poderiam ser identificadas. O espectro de uma estrela revela sua estrutura. Em comparação, cerca de 1,8% da massa do nosso Sol consiste em elementos pesados. Mas devido à baixa massa de seus componentes, uma estrela de população terceira devia ter sido muito maior que o nosso Sol. Estima-se que as primeiras estrelas tinham pelo menos 100 vezes a massa do Sol. Elas queimavam rápido e em altas temperaturas, e, portanto, deviam ter se transformado em supernovas havia muito tempo. E ainda assim é possível observá-las em galáxias muito distantes, de onde a luz leva tanto tempo para chegar até nós que nos acaba nos permitindo vislumbrar um passado bem distante. A luz dessas estrelas teve um efeito colateral. A radiação ionizou o gás hidrogênio na área. O gás interestelar não conseguiu mais absorver luz ultravioleta, e o universo se tornou mais brilhante novamente. Essa fase de reionização deve ter começado por volta de 200 milhões de anos após o Big Bang. No início, isso aconteceu em bolhas. Levaria até 800 milhões de anos para que o universo voltasse a se tornar completamente transparente. Mas ainda hoje existem nuvens moleculares cujos componentes não são ionizados. Os cientistas supõem que houve de fato duas fases de reionização. A primeira, quando mais provável foi que estrelas gigantes e de queima rápida terminaram suas vidas em algum momento em uma explosão enorme, que era uma supernova, a qual explodiu a nuvem de gás circundante diretamente para o nada. Isso acabou complicando a formação de suas sucessoras. Os núcleos de hidrogênio e hélio agora tinham a oportunidade de capturar elétrons. Foi somente cerca de 1 bilhão de anos depois que novas estrelas foram capazes de compensar esse efeito. Uma morte fascinante, é também emocionante a forma como as primeiras estrelas encontraram seu fim. Se tivessem de 130 a 250 massas solares, isso poderia resultar em uma supernova de instabilidade de pares. Como as estrelas eram tão deficientes em elementos pesados, apesar de suas altas massas, a pressão no núcleo não era suficiente para iniciar a síntese de outros elementos após que o hélio tivesse queimado. Em vez disso, a temperatura no núcleo aumentava mais e mais até que os fótons existentes tivessem energia suficiente para que os pares elétron-pósitron fossem criados. Embora estes fossem rapidamente aniquilados, o resultado desse processo era que a radiação não conseguia deixar o interior da estrela com rapidez suficiente. Portanto, o núcleo se aquecia novamente, seguido por outra reação elétron-pósitron, até que esse ciclo de feedback eventualmente levava a estrela a ser completamente dilacerada. Ao contrário das supernovas comuns, não sobrava nada para formar um buraco negro. Toda a massa da estrela era lançada para o espaço. Uma supernova de instabilidade de pares libera 100 vezes mais energia que uma supernova típica, o que por si só não é uma fogueira fraca no céu. Se uma dessas primeiras estrelas tivesse mais de 250 massas solares, outro tipo de supernova poderia ter resultado fotodesintegração. Fótons particularmente de alta energia podem tirar prótons dos núcleos. Este é um processo endotérmico em que a estrela é privada de energia. O núcleo de repente fica mais frio e não consegue mais suportar a pressão do seu ambiente, ele entra em colapso e finalmente se transforma em um buraco negro. Enquanto os prótons liberados podem levar à formação de elementos mais pesados, parte da massa da estrela gigante moribunda é descarregada no espaço circundante em um jato. Dinâmica de grupo. Ambos os processos finalmente levaram a uma mudança gradual na composição do universo. A próxima geração de estrelas se beneficiou disso. Agora estamos falando sobre a população segunda. Elas exigiam menos material base para catalisarem a fusão nuclear e, por isso, queimavam menos intensamente, mas por muito mais tempo. Até mesmo essas estrelas acabavam se transformando em cinzas, das quais as estrelas da população I eram formadas.
Nosso Sol de 4,57 bilhões de anos pertence a essa geração mais jovem. Mas vamos dar um passo para trás. As primeiras estrelas não afetaram apenas seus arredores imediatos. Sua gravidade influenciou outras de sua espécie. Cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang, as primeiras galáxias se formaram. Comparado a hoje, o universo primitivo era muito dinâmico. Pequenas galáxias se combinavam para formar outras maiores. Havia confrontos e aquisições hostis. Agora sabemos que esse desenvolvimento não foi puramente aleatório. Em vez disso, a formação de estrelas se concentrou em torno de sutis estruturas de matéria escura no universo, chamadas filamentos. Onde esses filamentos se encontravam, galáxias e aglomerados de galáxias emergiam. O universo observável hoje contém vários milhões desses superaglomerados galácticos. Um exemplo deles, o superaglomerado de Virgem, com um diâmetro de 110 milhões de anos-luz, é o lar de alguns milhares de galáxias, incluindo a Via Láctea como parte do grupo local. Espirais frágeis não sabemos ao certo como os diferentes tipos de galáxias se formaram. Supõe-se que a matéria escura desempenhou um papel na formação das galáxias espirais mais comuns, das quais a Via Láctea é uma. A matéria escura interage apenas gravitacionalmente, enquanto a matéria comum também é afetada pela pressão de radiação das estrelas. É por isso que a matéria escura conseguiu se concentrar nos confins da galáxia, onde se encontrava seu halo. O gás interestelar, simultaneamente atraído fortemente pelo núcleo da galáxia e fracamente por seus confins externos, portanto, moveu-se em um curso espiral em direção ao núcleo, como se alguém estivesse rodopiando um gato pelo rabo. O problema com esse modelo é que a contração parou em algum ponto, e os cosmólogos ainda não sabem o porquê. Galáxias espirais também são estruturas muito frágeis, colisões galácticas deveriam tê-las deformado muito mais do que aparentemente o fizeram. Os cientistas agora consideram a galáxia elíptica como o ponto final. Elas surgiram principalmente como resultado da fusão de galáxias menores. De acordo com uma simulação, isso também pode ser iminente para a Via Láctea e a nossa vizinha M31, Andrômeda. A simulação sugere que, em cerca de 3 a 4,5 bilhões de anos, haverá uma colisão entre os dois sistemas aproximadamente iguais. O resultado provavelmente será uma gigantesca galáxia elíptica. O mais certo é que também foi a composição particular das primeiras galáxias que produziu um fenômeno que os astrônomos inicialmente pensaram ser um tipo especial de estrela, um quasar. Os cientistas agora concordam que esses são núcleos galácticos ativos, provavelmente buracos negros substanciais. Embora nossa Via Láctea tenha um buraco negro impressionante em seu centro, comparado a um quasar, ele é bem modesto. O quasar 3C273, por exemplo, pode ser visto da Terra por um telescópio amador, embora esteja quase na borda do universo observável. De uma distância de 33 anos-luz, ele pareceria tão brilhante quanto se mostra o Sol, visto da Terra. O quasar é cerca de 100 vezes mais brilhante que todas as estrelas da Via Láctea combinadas. O buraco negro em seu centro deve ser correspondentemente grande. O fato de que os quasares podem ser observados apenas a uma distância considerável de nós é prova de que as condições para sua formação já não existem. Planetas a partir dos escombros ainda hoje, espalhadas por todo o universo, novas estrelas continuam a se inflamar. Mas a taxa de natalidade caiu significativamente desde os primeiros dias. A expansão do espaço reduz a densidade do gás interestelar. As condições são particularmente difíceis para estrelas infantes. No entanto, após o nascimento de uma estrela, quase sempre há uma espécie de placenta, um disco quente de gás e poeira circundando a estrela. E nesse processo se produzem homogeneidades, as quais aumentam sob a influência da gravidade. As moléculas se aglomeram e formam corpos cada vez maiores, que se atraem. Se o processo continuar ininterrupto por tempo suficiente, um protoplaneta quente é criado. Dependendo do material de origem, ele pode se tornar um gigante gasoso ou um planeta rochoso como a Terra. O corpo celeste eventualmente se esfria e pode mais tarde ser hospitaleiro para a vida. Fim do texto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.